Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar a respeito das obrigações modais. Obrigações modais, também chamadas de modalidades do negócio jurídico ou elementos acidentais. Todas essas expressões são sinônimas. Estamos falando ali do artigo 121 e seguintes do Código Civil e vamos trabalhar sobretudo três situações, três institutos: o termo, a condição e o encargo. Termo, condição e encargo são disposições, quase sempre contratuais, que estabelecem uma restrição à eficácia de um certo negócio jurídico. São chamados elementos acidentais porque eles não necessariamente precisam estar lá. Não é o melhor nome, né? Mas é esse significado. Pode ou não estar lá. A verdade é que é muito difícil a gente imaginar um contrato que não tenha um termo. Já vamos entender melhor o que é isso e vocês vão perceber. As obrigações recebem o nome também, essa classificação, essas obrigações que tem esse tipo de cláusula, né? Um termo com uma condição em encargo, elas são chamadas de modais, porque essas cláusulas vão mudar o modo como se cumpre, vão interferir o modo de cumprir. Tá? Embora a gente tecnicamente fala em obrigações puras, aquelas que não têm termo, condição e encargo, e modais, as que têm, é realmente muito difícil a gente enxergar uma obrigação que não tenha nenhuma dessas situações. Vamos começar com a primeira, condição. A condição diz respeito a uma cláusula que restringe os efeitos de um negócio jurídico. Vou parar de falar negócio jurídico daqui em diante, vou falar em contrato para ficar mais fácil, pode ser? Pode ser um testamento, pode ser mais alguma coisa, mas vamos falar contrato, tá? Para ficar mais fácil, sem confundir contrato com negócio. Mas então a condição é uma cláusula contratual que restringe os efeitos de um negócio a um evento futuro e incerto. Lembro não, André. Agora tem que ver com o Rodrigo. Essa parte aí eu tô até adiantando, até falando um pouco. Lembro não, André. Agora tem que ver com o Rodrigo. Essa parte aí eu tô até adiantando, até falando um pouco. Na condição, eu tenho uma cláusula contratual que restringe os efeitos de um negócio jurídico e um contrato a uma situação caracterizada por incerteza, futuridade e voluntariedade. Incerteza é porque eu não sei se vai acontecer. Incerteza é porque eu não sei se vai acontecer. Futuridade porque ainda não aconteceu e voluntariedade porque decorre de uma cláusula contratual. Ou seja, a condição ela é estabelecida pelas partes. As partes definem que um contrato só produzirá um certo efeito se acontecer alguma coisa que eu não tenho certeza se acontecerá. Aqui existe uma brincadeira aqui com vocês, mas só para ilustrar. Ele diz: eu caso com você depois da eleição. E aí a pessoa disse: não, eu disse que só casava com você no dia que o Brasil acabar com a corrupção. A gente não sabe se a corrupção vai acabar, é um evento futuro e incerto. Evento futuro porque ainda não aconteceu e incerto porque nós não temos certeza se ele vai acontecer. Veja que a condição, ela tanto pode ser suspensiva quanto resolutiva. A dificuldade maior aqui é de nomenclatura. A condição suspensiva é aquela que impede o início dos efeitos de um contrato. Por isso que eu representei aqui pelo botão de play. Tá? Ela impede o início dos efeitos. É como se você apertasse o play ali para assistir um vídeo no YouTube. A condição resolutiva é aquela que finaliza o contrato. Então, se essa situação acontecer, nós finalizamos o contrato. Vou dar um exemplo para vocês, bem atual, que aconteceu nessa semana. Olha só então, vimos ali uma notícia sobre uma influenciadora digital, enfim, Instagrammer, chamem como vocês quiserem, muita gente deve ter visto esse caso essa semana. Nós temos uma personagem que é patrocinada por diversas empresas e ela fez uma festa e por conta dessa festa essas empresas decidiram extinguir o contrato.
Veja que, potencialmente, nesses contratos, se estabeleceu cláusulas que previam possibilidades de extinção do contrato a depender de eventos certos, que não é o nosso estudo agora, nós estamos falando de condição, que é um evento incerto. O que seria um evento incerto, que também pode estar no contrato? Olha, esse contrato aqui, ele só tem valor se você mantiver um número mínimo de seguidores. Evento futuro incerto. Caso caia, extingue-se o contrato, ou eu deixo de pagar, ou eu reduzo o pagamento. Tá vendo? Eu estou ligando o efeito do contrato a um evento futuro, porque ele ainda não aconteceu, e incerto, eu não sei se vai acontecer. De repente, ela também faz uma cláusula. Ela diz assim, olha, se eu atingir não sei quantos milhões de seguidores, eu quero receber mais. Eu quero receber um prêmio, quero receber um bônus. Evento futuro e incerto. Nesse caso, é muito provável que as marcas tenham colocado cláusulas morais que estabelecem a possibilidade de extinção do contrato caso ela tenha um comportamento inadequado. Evento futuro incerto. Gabriela Pugliese, então, conhecendo as obrigações modais, nesse caso, a condição resolutiva, aquela que permite a extinção do contrato dos seus patrocinadores em virtude do seu descumprimento de condições previstas em contrato. Veja que o termo condição, cuidado aí, a gente acaba usando em vários sentidos, né? Eu falo assim, eu só saio com você com a condição de que você me leve tomar sorvete. Esse termo condição, ele acaba sendo muito utilizado em vários sentidos. A gente fala quais são as condições contratuais, o contrato tem condições gerais, o seguro, a gente fala muito em direito dos seguros, condições gerais. Mas vamos trabalhar com a palavra condição aí no sentido técnico. Cláusula que restringe os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Vou repetir. Cláusula que restringe os efeitos de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Conseguiu anotar? Qualquer coisa, volta ali um pouquinho e anota com calma. Então, que a cláusula condição, ela restringe os efeitos do negócio jurídico, impedindo seu início, chamada então de condição suspensiva, ou impondo sua extinção, e aí chamada de condição resolutiva. Vamos pegar alguns casos para a gente conversar. Se você passar em primeiro lugar, ganha um carro. Se qualquer das partes for à falência, encerra seu contrato. Este contrato será encerrado em caso de atraso de mais de 2 parcelas. Se você matar meu ex, eu te contrato. Veja, se você passar em primeiro lugar, ganha um carro. Condição que impede o início dos efeitos, certo? Enquanto não acontecer o fato passar em primeiro lugar, não acontecerá a consequência ganhar um carro. Condição suspensiva. Impede o início dos efeitos do contrato. Eu acho que a palavra suspensiva ela gera maior dúvida, então vamos focar na palavra resolutiva. Veja a condição seguinte. Se alguma das partes for à falência, esse contrato resolve-se. Esse resolver tem o sentido de finalizar. A palavra condição suspensiva gera dúvida, lembre da condição resolutiva, resolver, colocar fim. Assim como solvente, ele dissolve, ele extingue, a condição resolutiva, a resolução de um problema, a resolução de um contrato é a sua extinção. Nós já falamos antes que quando não era possível cumprir a prestação porque ela se tornou impossível, resolvia-se o vínculo obrigacional. Lembrou? Bacana. Item C, este contrato será encerrado em caso de atraso de 2 parcelas. Está vendo como a condição é muito utilizada? Você dizer que o contrato vai se extinguir se não houver pagamento, faz todo sentido. Já a última condição, ela obviamente é ilícita. Eu tenho uma condição que é suspensiva, mas ela é ilegal e ela torna nula então o contrato. Não é possível matar alguém e aí exigir. Obviamente o objeto é ilícito, artigo 166 do Código Civil. Vamos lá falar da condição resolutiva, aquela que extingue o contrato. Condição resolutiva, ela vai produzir efeitos, ou o contrato produzirá, até que ela ocorra. Em contratos longos, de execução diferida, ou seja, que não é imediato, em contratos de execução diferida, que se prolongam no tempo, salvo indisposição em contrário, a condição não atinge os atos já praticados, ou seja, eu estipulo que o contrato produzirá efeitos até que a condição ocorra. Vamos voltar um minuto para trás para lembrar. Eu digo, se alguma das partes for à falência, encerra-se o contrato. Isso não significa que o contrato não produzirá efeitos. Ele produzirá até que ocorra a resolução. Veja que é muito útil esta ferramenta
né, a condição resolutiva, por exemplo, para estabelecer as restrições à eficácia de um contrato, por exemplo, se a parte não pagar, não produz efeito. Em caso de fraude, extingue esse contrato. Se não for possível servir esse contrato, eu extingo o contrato. Quando nós temos condições que sejam impossíveis e sejam suspensivas, elas tornam nulo todo o negócio jurídico. Quando eu tenho condições suspensivas que sejam impossíveis, elas tornam nulo todo o negócio jurídico. Sabe por quê? Porque se eu digo que a condição é suspensiva, eu estou dizendo que o negócio jurídico só produzirá efeitos se ela ocorrer. Se eu digo que a condição é suspensiva, o negócio só produzirá efeitos se ela ocorrer. Mas se é impossível, aí não tem como ocorrer. E aí eu não vou ignorar. Se eu digo, eu só te contrato se você matar meu ex, a condição é suspensiva, ela só produz efeitos se acontecer esse fator, não é um contrato que está produzindo efeitos como esse, ele não está produzindo, aqui é o botão de start, né? Aqui é o botão de stop, aqui é o botão de start, aqui é o botão para começar. Eu só aperto play nesse contrato, eu só produzo os efeitos se você matar meu ex. Como é nula a condição, o requisito, o pressuposto, obviamente é nulo o contrato como um todo. Eu nem poderei ignorar a disposição e obviamente exigir a contratação, nem poderei matar e exigir a contratação. Então, lembrando aqui o texto da lei, né? Se eu tenho uma condição suspensiva e ela for impossível, seja porque ela é ilegal ou porque é fisicamente impossível, eu digo, eu só faço alguma coisa se você fizer algo impossível, você desconsidera. Da mesma maneira, se for ilícito, se for incompreensível. Por quê? Vamos pensar juntos? Quando eu falo que uma condição é suspensiva, eu estou dizendo que sem ela, eu não quero o contrato. Ela é pressuposto, ela é essencial. É por isso que quando o Código Civil diz que eu tenho uma condição suspensiva, eu não tenho como ela acontecer, porque é ilegal, porque é impossível, porque não dá para entender, eu estou dizendo assim, eu só te contrato se eu não te permito entender. É incompreensível. Eu te digo que eu tenho uma coisa que é essencial que você faça para eu te contratar ou para produzir um efeito, mas eu não te digo o que é, ou não tem como exigir e tal. Em todas essas situações, eu tenho a nulidade do negócio, porque eu pressuponho como uma causa para o negócio algo indispensável, alguma coisa que não tem como ocorrer. Já o artigo 124 diz diferente. Se eu tenho uma condição resolutiva, aquela que resolve, aquela que coloca fim, se eu tenho uma condição resolutiva, o contrato vai produzindo efeito até que ela ocorra. Até que a Gabriela Pugliese falhe nas suas obrigações. Até que uma empresa venha à falência. Então, se eu tenho uma condição que é resolutiva e ela é impossível, o contrato produzirá efeitos, tal como se não existisse essa condição. Claro, porque veja, na condição resolutiva eu quero que o contrato produza efeitos. Se só quero que ele pare de produzir se acontecer alguma coisa. Condição resolutiva é aquele evento futuro e incerto, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer eu não quero mais o contrato. Se eu tenho uma condição resolutiva e ela é inexistente ou é impossível, então eu quero que o contrato produza efeitos, independente dessa condição. Por ser resolutiva, diferente do que nós lemos no artigo, no número simpático 1, 2, 3. Vamos lá um exemplo para vocês. Eu digo, o contrato só produzirá efeitos se você voar. O contrato só produzirá efeitos se acontecer alguma coisa impossível. Logo, se eu sei que não vai acontecer, o contrato não produzirá efeitos. Vamos repetir? Se eu digo, se o contrato só produzirá efeitos se você voar, e isso é impossível, é claro que o contrato não produzirá efeitos. Temos aí um exemplo de condição suspensiva impossível, e aí o contrato não produz efeitos. São exemplos de algumas condições que não podem constar, as que ferem os bons costumes ou que tornam sem sentido o contrato. Por exemplo, a Air France proibia as aeromoças de casar durante muito tempo. Essa cláusula, obviamente, ela traz um conjunto de questões aqui bastante interessantes, né, dos limites da autonomia, mas ela é considerada violadora de direitos fundamentais. A começar pelo fato de que a cláusula era apenas para as mulheres, não para os homens. Além do mais, qual é a razão pela qual a aeromoça não pode casar se a função dela nada tem a ver com o casamento? É diferente, por exemplo, de um líder religioso, de uma religião que não permite o casamento. Temos uma cláusula de mudar de religião,
teve uma vez um laboratório que proibiu seus funcionários de estudar, são todas cláusulas que são consideradas ilegais. Se eu digo que o contrato depende dessa cláusula, o contrato não produz efeitos. Também as condições que são potestativas, que dão autonomia total para uma das partes. Por exemplo, eu digo assim, olha, eu vou reajustar o contrato da maneira que eu achar melhor, pelo índice que eu achar melhor. Exemplo aí do professor Silvio de Sávio Venosa. E aí, chegamos no nosso próximo assunto, que é o termo. Ao contrário da condição, o termo está associado a um evento futuro e certo. É futuro porque não aconteceu, é voluntário porque é negocial, mas é certo porque eu tenho certeza que ele acontecerá. O termo é muito parecido então com a condição, só que no termo eu tenho um evento que eu sei que vai acontecer. O termo tem uma nomenclatura muito mais fácil. O termo pode ser inicial, quando é uma regra que restringe os efeitos do contrato no seu início, e pode ser um termo final, que é aquele que coloca fim ao contrato. O termo inicial é aquele que, como eu disse, vai significar que o contrato produz efeitos a partir dali. É super comum. Eu digo, por exemplo, esse contrato passa a valer a partir do momento que as partes assinarem. Termo inicial. Assinatura é um evento que eu sei que vai acontecer, né? Não é um evento incerto. Eu também posso dizer assim, esta proposta vale por 10 dias. A passagem do tempo, eu sei que vai acontecer. Nós estamos em dias muito confusos, mas a gente sabe que a passagem do tempo vai acontecer. Pode também, veja que interessante, eu ter um termo, ou seja, uma cláusula que restringe os efeitos de um negócio jurídico, tá? Uma cláusula que restringe um contrato, impede o seu início ou importa o seu fim, impede seu início, restringe seu início ou vai significar seu fim, que seja com uma data estabelecida ou ainda sem data estabelecida. Professor, você já falou, tem condição e termo. Não. Eu estou só falando de termo agora. Mas o termo, eu também posso ter dúvida quando vai acontecer. Professor, agora fiquei perdido. Você falou que termo é um evento futuro e certo. É isso que eu estou tentando te explicar. Esse certo é certo que vai acontecer. Só não sei quando. Se eu falar assim, quando você passar em obrigações, o que eu confio? Terceiro bimestre. 888 passou. Quando você passar, eu tenho certeza que vocês vão passar. Eu só não sei quando, se é no terceiro ou no quarto. Tá vendo? Então, se eu digo assim, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu digo assim, quando o meu time sair do campeonato, eu não quero mais que você, sei lá, me ofereça a internet, eu não quero mais segurança aqui na minha casa. Isso. Eu quero que você preste serviços de segurança para mim durante o período em que meu time estiver jogando o campeonato. Porque daí eu trago muitos amigos e aí eu preciso de mais segurança. Veja, quando que o time vai sair? Pode ser no começo, na primeira rodada. Se for que nem meu time, que volta e meia me dá de sabores. Agora, pode ser que o meu time continue ganhando e chegue até a final. Eu não sei quando o meu time vai sair, mas todo mundo concorda, uma hora o campeonato chega no fim. O termo, então, diz respeito a uma situação que eu sei que vai acontecer, que eu posso saber quando ou não. Isso é muito importante, porque quando eu tenho um termo no contrato, o que acontece se a parte não cumprir o contrato no seu termo? É bem interessante isso, o artigo 397 que vai aparecer para vocês na sequência. Quando eu tenho um termo e a parte não cumpre, ela automaticamente está em mora. Quer ver eu traduzir isso para você em português? Você tem que pagar o boleto da faculdade. Se você não paga o boleto da faculdade, ou enfim, outro boleto, no prazo, tá? Já vou corrigir essa expressão. Se você não paga o boleto no prazo, automaticamente incidem juros. Por quê? Porque o inadimplemento da obrigação no seu termo, essa é a redação do código, já pegou aí o artigo 397? Está com ele na mão? Senão vai aparecer, tá? O inadimplemento da obrigação no seu termo constitui o devedor em mora, automaticamente está em atraso. Eu não preciso ligar para falar, olha, você tinha que ter pago o boleto ontem, então eu vou te cobrar. Tá vendo aí, ó? O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo, ou seja, se eu digo, olha, tem que pagar até dia 10, chegou o dia 10, automaticamente o devedor está em mora, não sendo necessário nenhuma medida adicional. Se eu não tiver termo, se eu tiver estabelecido uma tarefa, um dever, uma prestação para outra parte, mas eu não tiver termo, veja o que tem que fazer. Não havendo termo, se a parte esqueceu, a gente estipulou uma tarefa, tem que entregar um relatório, não disse quando,
aí você tem que fazer a interpelação, certo? Interpelação, que pode ser judicial ou não. Em outras palavras, você tem que cobrar o devedor. Cobrar. Pode ser um e-mail, um WhatsApp, você tem que comunicar ao devedor que ele está em atraso. Exemplo, eu te empresto uma bicicleta, não te digo quando você deve me devolver, parágrafo único. Não havendo termo, não tendo sido combinado uma data, um evento futuro e certo, eu tenho que te comunicar que você está me devendo. Eu digo, devolva a bicicleta, e aí será o momento que você estará em atraso. Se você não devolver depois do meu pedido, claro, com prazo razoável para entrega, aí eu poderei tomar medidas judiciais para a cobrança. Certo? Boa! Por que eu falei dessa expressão prazo? A gente fala muito em prazo, né? O prazo para eu pagar o boleto, o prazo para recorrer. Galera, prazo é um período. Prazo é um período. Por exemplo, o prazo para apelar é 15 dias. Tem um termo inicial, o dia seguinte da publicação, tem um termo final, que é o último dia, 15 dias depois do primeiro. 15 dias, inclusive o primeiro. Veja então que prazo, embora no Brasil a gente fale prazo é o último dia para fazer, então o prazo da AP, da atividade prática que vocês têm que protocolar é tal, né? O prazo para pagar, na verdade, prazo é o período entre dois termos. O termo, então, é uma cláusula que restringe os efeitos do negócio jurídico ao evento futuro. E certo? Certo, porque eu sei que vai acontecer, ainda que eu não saiba quando. Olha só, então, a mora ex re é aquela que independe da interpelação, decorre do próprio inadimplemento. Mora ex persona, quando eu não tenho termo, eu preciso cobrar. Professor, você não tinha falado sobre isso. Galera, eu só não tinha falado o nome. Eu estou lendo de volta com vocês o artigo 397. Quando eu tenho uma previsão de prazo para pagamento, eu estou lá em cima. Quando eu tenho uma previsão de prazo para pagamento, eu estou aqui, ó. Mora ex re. Quando eu tenho um prazo para pagar, boleto, e a pessoa não paga, ou outro contrato, a pessoa tinha que pagar e não paga, sem que eu tenha que cobrá-la, já tenho os efeitos da mora. Já tenho consequências, por exemplo, uma multa ou juros moratórios. Se eu não tenho termo, aí eu preciso cobrá-la, eu preciso ir até a pessoa, a mora é na pessoa, eu preciso cobrá-la. Bacana? Uma última ideia aqui só para a gente fechar. Uma ideia do Orlando Gomes, ele diz, o termo é a cláusula que subordina o negócio jurídico a um evento futuro e certo. Já a condição, futuro e incerto. Por isso ele diz que na condição eu tenho que pensar no se. Se tal coisa acontecer, enquanto no termo eu penso no quando. Por que no termo eu penso no quando? Porque no termo eu vou pensar só a data em que vai acontecer, porque eu tenho certeza. Na condição, eu não sei se vai acontecer. Na condição, eu não sei se vai acontecer. Bacana? Bacana, Fechamos, pessoal. então. Espero que vocês tenham curtido bastante essa nossa exposição. O encargo é um assunto um pouco menos importante e é mais incomum, né? Vou falar sobre ele mais pontualmente. No encargo, eu estabeleço uma tarefa junto com uma liberalidade. Ou seja, eu faço uma restrição junto com a vantagem. Falando em português, numa doação ou numa deixa testamentária, eu estabeleço alguma tarefa para alguém fazer. É possível fazer uma doação estabelecendo uma finalidade para aquilo que foi doado. Por exemplo, doar meus livros desde que você utilize para uma certa finalidade. Eu não falei com a condição de que você utilize, porque geraria dúvida com aquela condição. Esse exemplo da doação está lá no artigo 555 e no 562. Ao invés de eu fazer uma doação chamada pura, eu faço uma doação chamada modal ou doação com encargo. Eu faço uma doação que tem uma tarefa. Se a pessoa não cumprir essa tarefa, esse ônus atrelado à doação, eu tenho a possibilidade da revogação da doação. Um exemplo interessante é de um artista, o Franz Krasberg, que doou obras de arte para a Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura não cumpriu os deveres de cuidado e aí o artista revogou a doação. Valeu? Pessoal, beijo no coração de vocês.